Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Hoje eu vim aqui para encerrar um ciclo. O ciclo do curso de extensão Psicologia da Felicidade e do Bem-Estar, que se iniciou no dia 24 de julho. Foram 4 meses e meio muito intensos. E nada melhor como fechamento para esse ciclo do que falar sobre resiliência. E por que falar sobre resiliência aqui neste momento? Muitas pessoas não sabem, mas os estudos da resiliência foram grandes impulsionadores, grandes catalisadores para o surgimento da psicologia positiva. Eles contribuíram muito para que o foco das pesquisas mudasse das orientações que antes eram voltadas para problemas e para dificuldades, para modelos teóricos propostos que tinham como centro objetivos positivos, quais seriam os fatores que podiam contribuir para nos proteger e o desenvolvimento de capacidades de adaptação. Então, todo esse curso, na verdade, foi uma grande experiência, uma trajetória de desenvolvimento de um processo de resiliência. Processo esse que todos nós estamos passando juntos nesse momento. Cada um vive esse processo de formas diferentes, cada um de nós tem uma trajetória de vida diferente que nos trouxe até aqui. E eu queria começar a falar sobre resiliência, desmistificando um pouco o tema, porque existe muito ruído, muitas dúvidas e muitas interpretações confusas sobre o conceito. Vamos lá? Essa é a nossa semana 18 do curso de extensão Psicologia da Felicidade e do Bem-Estar, e a gente vai encerrar conversando sobre resiliência, tá? Existe uma certa confusão, como eu falei, na definição e na interpretação do que é resiliência. Essa confusão, ela vem muito também de uma incerteza inicial que existia na própria literatura científica sobre o assunto. Os estudos, eles vão mostrar que foram identificadas fases diferentes na forma de se compreender a resiliência por parte dos próprios pesquisadores. Então, inicialmente, o foco dos estudos se centrava quase que exclusivamente em características individuais, como se a resiliência fosse um traço, uma qualidade que você tem ao longo da vida, ou que desenvolve ao longo da vida, né? E que permaneceria relativamente estável. Por ser algo que ajudava as pessoas, né, a explicar e a entender também como algumas pessoas se recuperavam bem após situações difíceis, essa percepção da resiliência como um traço, ela acabou pegando e sendo divulgada para fora dos muros das universidades e dos centros de pesquisa. Só que a gente precisa considerar que estudar resiliência de modo geral, quem estuda resiliência, isso significa tentar responder a essa pergunta, né? E que pergunta é essa? O que faz com que algumas pessoas fiquem bem após vivenciarem dificuldade na vida e outras não? Outras tenham mais dificuldade, né, de se recuperar. Essa pergunta, ela não tem, na verdade, como ser respondida só exclusivamente com características individuais. Não é só exclusivamente meu nível de esperança, meu nível de otimismo, meu nível de espiritualidade, de tolerância ao estresse, minha genética, o que quer que seja como concebido como uma característica individual que vai definir a minha resiliência, né? Se a gente for pensar assim, a gente parte para uma interpretação quase que de meritocracia, né? De esforço pessoal e de características, né, já existentes, onde essas pessoas escolhidas têm tais características e se esforçam de maneira adequada, seriam consideradas resilientes, enquanto outros não tem, aquelas pessoas que não têm isso não seriam consideradas resilientes. E não dá para a gente interpretar a coisa dessa forma, né? Não existe isso. Além disso, essa forma de pensar ela dá margem a uma série de interpretações erradas sobre os efeitos da resiliência. Por exemplo, se uma empresa decide investir num processo de seleção de pessoal que enfatize a resiliência enquanto traço, enquanto característica individual para a contratação de pessoal, isso pode levar a uma compreensão de que contratando pessoas definidas, né, que têm esse traço de resiliência, a empresa pode jogar qualquer adversidade, qualquer coisa, qualquer dificuldade para cima da pessoa, qualquer nível de pressão, e ela vai se sair bem dali, muito bem, obrigada, encontrar um caminho e vai encontrar uma solução.
Essa percepção de resiliência como um traço, uma característica de pessoas, né, que conseguiram se reerguer após dificuldades, ela é muito falha, porque ela vai ignorar uma série de desigualdades que são históricas, que são estruturais, que permanecem existindo na sociedade e podem contribuir para a crença de que a pessoa não se esforçou o suficiente, né, para se recuperar. Quando esse tipo de pensamento ocorre, aquelas circunstâncias sociais, né, que a própria resiliência deveria ajudar a enfrentar, elas permanecem do mesmo jeito, elas permanecem intocadas. E todo esse sistema, toda essa estrutura vai continuar existindo, reforçando essas hierarquias e essas desigualdades. As pessoas, elas passam a se sentir com isso responsáveis por algo que não está, na verdade, sob o controle delas, né? Elas passam a acreditar que elas falham por características pessoais, como por ser mulher, por ser negro, por ser LGBT, e não por causa desses processos que ocorrem dentro de um sistema maior e que perpetuam esse sistema dessa forma. Aqui também cabe uma outra distinção que, além de não ser um traço estável, ser resiliente não quer dizer ser invulnerável, né? Alguém que não se abala pelas adversidades da vida. Uma pessoa resiliente, ela se abala sim, ela sofre sim, ela chega sim ao fundo do poço. A diferença é o que vai acontecer antes, durante e depois daquele momento, tanto interna quanto externamente. Então, a gente precisa levar isso em consideração. E eu lamento dizer, né, para os empresários que pensaram isso, não é bem assim que as pessoas funcionam, né? Na verdade, primeiro porque não existe um manual de funcionamento do ser humano. Não é só apertar um botão certo específico que a pessoa vai fazer o que eu quero, né? Segundo, porque o avanço nos estudos da área mostrou que a resiliência não é um traço estável, que ela pode ser sim influenciada por uma série de características pessoais, mas ela é só isso, ela só é influenciada. Ela é uma das coisas, essas características são uma das coisas que ajudam a compor isso que se chegou a definir como resiliência. Resiliência é definida enquanto um processo, tá? E aí, que é um processo dinâmico e que é influenciado pelo contexto. Por causa dessa tendência também, quando a gente pensa em características individuais, quando se fala de resiliência, muitas pessoas, mesmo que definam ela como um processo, acham que esse processo ocorre exclusivamente dentro da pessoa, né? É só um processo individual. Então, ocorre dentro de mim esse processo de resiliência na minha interação com o contexto, mas também não é isso. O processo de resiliência ele é um processo que envolve uma série de níveis diferentes, né? E aí não é possível falar verdadeiramente em resiliência sem considerar essas estruturas sociais e os sistemas que existem e que podem aumentar o impacto das adversidades na minha vida ou contribuir para que eu passe bem por essas mesmas adversidades. E o que é que isso quer dizer, né? Então, agora que a gente já falou um pouquinho sobre o que a resiliência não é, vamos falar sobre o que a resiliência é, tá? Então, a gente tem aí uma definição do Peste, do Assis, do Avance Santos, Malaquias e Carvalhães, que vão definir, compreender a resiliência como um conjunto de processos sociais e intrapsíquicos que vão possibilitar o desenvolvimento de uma vida sadia, mesmo vivendo em um ambiente não sadio, não saudável. Tá? E aí, o quanto é perceptível, né, numa definição como essa, né, dá para a gente notar claramente que existe, que a ênfase nesses processos, ela também resulta de uma combinação entre características que são individuais, pessoais, dos seus grupos, porque são processos sociais dinâmicos, do ambiente familiar, do ambiente social e cultural, onde aquela pessoa está inserida de alguma forma, né? Então, a resiliência, ela é caracterizada por dois fatores principais. Primeiro, a existência de uma adversidade, ou seja, a resiliência ela só existe porque existem dificuldades na vida. Tá? Essa adversidade ela precisa afetar você, ela precisa ser um estressor, causar estresse, demandar uma adaptação sua de alguma forma.
Se ela for simplesmente encarada como um grande desafio, sem afetar, né, dessa forma, o processo que vai ser desencadeado não é um processo de resiliência. Para a resiliência, tem que te estressar, tem que te tirar do eixo. E aí essas dificuldades, essas adversidades vão contribuir, né, vão dificultar a sua adaptação, o seu desenvolvimento de alguma forma. Essas dificuldades, elas podem ser tanto crônicas, por exemplo, a pobreza, o racismo, diversos preconceitos existentes na sociedade, tá? Ou podem ser específicas do momento, como, por exemplo, a perda de alguém importante, ser vítima de um assalto. Elas podem afetar sistemas internos, né? Como uma doença específica que afeta meu sistema muscular, meu sistema nervoso, ou podem afetar diversos níveis e contextos ao mesmo tempo, como, por exemplo, uma pandemia. Uma pandemia que vai te causar o estresse, que vai te causar uma dificuldade de adaptação para essas novas formas de convivência social, que vai afetar a tua família, que vai afetar as escolas, que vai afetar o trabalho, que vai afetar a agricultura, que vai afetar a economia e vai afetar diversos níveis de inserção daquele indivíduo e os diferentes contextos em que nós transitamos na sociedade. O segundo fator definidor da resiliência é a competência, que é a nossa capacidade de adaptação, né, com sucesso, e ir ao encontro, de atender a uma série de expectativas sociais, do contexto, do meu próprio desenvolvimento, expectativas culturais, para alguém que vive num grupo específico em que eu vivo, na estrutura social em que eu vivo, apesar das dificuldades. Então, não existe uma definição clara do que é essa competência, mas simplesmente é saber que a pessoa consegue, mesmo apesar de dificuldades, de adversidades, que vão ser uma maré contrária, você consegue contribuir de alguma forma, crescer de alguma forma, se adaptar, ter sucesso no trabalho, ter sucesso nos estudos, ter qualidade nos seus relacionamentos, né? Essa percepção de competência, ela pode incluir tanto indicadores que vão mostrar uma adaptação interna positiva, como saúde física, saúde mental, bem-estar, felicidade, como esses indicadores externos que eu já falei, né? Sucesso no trabalho, inserção social, sucesso nos estudos, qualidade nas relações. E aí, sejam crônicos ou específicos, esses eventos que vão causar estresse, que vão desequilibrar, eles vão desencadear também uma série de reações que são fisiológicas, psicológicas e sociais, que vão depender da forma como a pessoa vai avaliar a situação, tá? A partir daí, cada pessoa individualmente vai decidir, com base no que ela tem disponível, no que é possível para ela, no que ela consegue controlar, em uma série de outras questões, o que ela vai fazer para lidar com a situação, tá? É o que a gente chama de estratégia de enfrentamento, né? Essas estratégias de enfrentamento são definidas como um conjunto dos esforços cognitivos e comportamentais ou das estratégias que as pessoas utilizam, que lançam mão para lidar com as adversidades da vida, de modo a superá-las, de modo a minimizá-las ou suportá-las. Essas estratégias, elas podem ser bem-sucedidas, levando à resiliência, ou não. Pode ser que elas não funcionem para aquela situação, para aquele momento. Mas todos nós vamos escolher as estratégias que nós temos a possibilidade ou condições internas e externas de utilizar naquele momento. Essas estratégias, elas são das mais variadas, tá? Em forma geral, elas são direcionadas para tentar ajustar a forma como a pessoa se sente, o estado emocional que é associado ao fator de estresse, ou para enfrentar a situação que deu origem àquele estresse. Essas teorias, as teorias que existem, né, sobre as estratégias de enfrentamento, vão organizar as diferentes estratégias possíveis em grupos ou famílias de enfrentamento, de estratégias de enfrentamento ou famílias de coping, né, como é chamado. E aí, diferentes teorias vão falar sobre diferentes estratégias de enfrentamento, mas, em geral, a percepção é que as estratégias que fazem com que você fuja
ou evite o problema, elas tendem a ter resultados mais negativos, prolongando mais o sofrimento ou aumentando o teu nível de estresse. E que estratégias, em geral, são essas, né? Ficar reclamando o tempo todo, sem tomar uma ação, sem agir diretamente para resolver a questão. Procurar distrações que te façam não pensar no problema. Parar de se esforçar para alcançar seus objetivos, como se eles não fossem importantes, se sentindo submisso de alguma forma ao que está acontecendo com você. Uso de substâncias, negar que o problema está acontecendo ou fugir dele. Se culpar pela situação, né? Delegar a solução do problema a outras pessoas, tirar da sua mão como se você não tivesse nada a ver com aquilo, se isolar, se afastar das outras pessoas, se sentir desamparado com isso também, como resultado disso, ou entrar em oposição direta ao problema. Tá? Essas são estratégias que vão, em geral, que são encontradas na literatura, que trazem, estão associadas com alguns efeitos negativos ou com o prolongamento desse sofrimento, a prorrogação desse sofrimento, porque não resolve, não te ajuda a te adaptar ou a resolver a situação. Tá? Se for uma situação passível de resolução, não vão te ajudar a resolver o problema. Se for uma situação que você não pode resolver, que não está no teu controle, não vão te ajudar a se adaptar à solução, à situação como um todo. Aquelas estratégias de enfrentamento que são mais voltadas para o contato, para o enfrentamento direto do problema, né, ou para uma tentativa de elaborar as tuas dificuldades com relação a ele, são aquelas que são encontradas na literatura com maior frequência em pessoas que se definem ou são definidas pelas pesquisas como pessoas resilientes, né? E aí esses grupos de estratégias ou famílias de enfrentamento que são associadas a resultados positivos, né, elas envolvem normalmente aceitação, um processo de aceitação do que está acontecendo, e aqui a gente para lembrar que aceitar não é resignação, não é acomodação no sentido de estagnação, tá? Mas é preciso aceitar que algo está acontecendo para que algo possa ser modificado. Se adaptar à situação dentro do que é possível, buscar apoio emocional de outras pessoas, buscar apoio em termos de informações, em termos de recursos disponíveis para te dar os recursos necessários para que você possa tomar uma decisão bem informada, buscar apoio na sua religião ou em crenças espirituais que vão te ajudar a atribuir um sentido para o que está acontecendo, buscar desenvolver sua autoconfiança frente às ações que são necessárias de serem tomadas com relação àquela situação específica, enfrentar ativamente a situação, fazer um planejamento do que pode ser feito, então parar, planejar, pensar nos teus passos, no que é possível fazer, no que é possível modificar e no que não é. Usar o humor, porque o humor é fundamental, extremamente importante, porque ele nos ajuda a transcender das questões do dia a dia, tá? E encarar e reformular as dificuldades de modo positivo. Todas essas estratégias, elas estão associadas a resultados mais positivos em termos de saúde mental, a médio e longo prazo na literatura científica. Apesar de serem importantes, e elas são extremamente importantes, a forma como a gente reage a essas situações, as estratégias de enfrentamento que você utiliza, elas não definem e nem garantem resultados de resiliência. Elas são algo que contribui ou não para a sua resiliência, tá? Mas como a gente falou, a resiliência é um grande processo que vai envolver uma série de níveis individuais a níveis mais macrosociais. Então, eu não tenho como dizer se você escolher tal estratégia de enfrentamento para lidar com tal problema, você vai ser resiliente. Isso vai depender de uma série de outras associações e do desenvolvimento de um processo que envolve várias outras questões na tua vida pessoal e na tua inserção na sociedade. Então, a gente precisa lembrar que essas estratégias, elas também são reações individuais àquele fator específico que causa estresse. E a resiliência, ela é um processo, né, que envolve outros contextos e sistemas maiores, como a família, a comunidade, a cultura que você está inserido. Além disso, também é preciso lembrar que as pessoas agem de forma diferente de acordo com cada contexto.
Então, você pode apresentar estratégias de enfrentamento consideradas adequadas e positivas, com redes de apoio que te impulsionam, contextos que te ajudam diante da diversidade, na tua tentativa de se adaptar à situação que está sendo vivenciada, né? Em uma área específica da tua vida, como, por exemplo, os estudos ou o trabalho. Mas já na sua vida emocional não funciona tão bem, você já não consegue o apoio que você acha que você precisa para lidar com aquele estresse, você tem uma tendência a fugir mais das questões que levem você a entrar em contato com dificuldades mais internas suas. Então, essas estratégias, elas também vão variar, não é assim, eu tenho a tendência a usar a estratégia de autoconfiança para tudo. Não, eu tenho autoconfiança em algumas áreas da minha vida, em outras eu não tenho tantas, eu preciso desenvolver melhor ainda. Tá? Então, a gente precisa também prestar um pouco de atenção e que áreas são essas, né? O que é isso que eu estou percebendo? Então, quando eu falo, por exemplo, da importância do autocontrole, da autorregulação emocional, que é extremamente importante, né? Eu posso ter um certo nível de autocontrole quando eu falo sobre a minha dedicação aos estudos, ao meu trabalho, eu consigo produzir e me dedicar àquilo. Mas eu posso não ter tanto autocontrole quando eu falo da minha alimentação ou do meu nível de exercício físico. Então, são contextos diferentes que demandam disciplina, demandam autocontrole, mas que eu vou agir de forma diferente com relação a eles. Então, isso também vale para essas estratégias de enfrentamento, a forma como cada contexto desse é influenciado por outras questões, por crenças e normas sociais que influenciam a forma como eu vivencio cada um desses contextos separadamente. E aí, nesses contextos, existem coisas que podem contribuir para aumentar as nossas dores e dificuldades, que são os chamados fatores de risco e de vulnerabilidade, tá? Então, não sei se vocês lembram quando a gente falou com o professor Leogildo sobre os contextos de exclusão da população LGBT, né? Então, quando uma pessoa LGBT sofre uma discriminação, um ato específico, pontual, de discriminação num determinado dia da vida, né? Essa diversidade que aquela pessoa tem que enfrentar, ela é aumentada por outros fatores de risco, como uma depressão, algo que piore aquela situação, como a falta de apoio da família para lidar com aquilo, tá? Ou por fatores de vulnerabilidade que existem na sociedade, como, por exemplo, o palavrão que o professor Leogildo falou, cis-heteronormatividade, que a gente está dentro desse sistema, né? Então, a cis-heteronormatividade que existe na nossa sociedade, ela já é algo dado. Nós estamos dentro disso, dentro de um sistema em que isso é algo posto. Isso sendo posto, isso influencia a aceitação da família, a exclusão na escola, a exclusão no trabalho, a exclusão de uma série de contextos que atuam como fatores de risco para piorar o efeito daquela discriminação específica que foi vivenciada num dado momento. Um outro exemplo de fatores de risco e vulnerabilidade que aumentam os efeitos estressantes do problema na gente, a pandemia de Covid-19. Fatores de risco que a gente conhece já foram divulgados para doença específica, né? Para você pegar, quando você pega a doença, diabetes, isso é um fator de risco. Se você tem obesidade, problemas cardíacos e doenças respiratórias, todos são fatores de risco que vão ter a tendência a trazer mais problemas caso você desenvolva a doença. Vulnerabilidades, nesse caso, são a desigualdade social, a falta de acesso a serviços de saúde, que é real e que existe, que se você tem diabetes e você pega Covid, dentro de um sistema de saúde que você tem dificuldade de ter acesso a um bom tratamento, isso vai trazer uma série uma sucessão de problemas que vão aumentar e piorar o efeito da doença em si, que é o estresse que você está vivendo naquele momento, que é a adversidade que você está vivendo naquele momento. Tá? Quando a gente falou com a psicóloga Lívia Relias também sobre o racismo estrutural, né, que contribui para a forma como a nossa sociedade funciona, essa estrutura de profunda desigualdade, de preconceito e de exclusão, que funciona como um imenso fator de vulnerabilidade, que aumenta como uma lupa o efeito dessas dificuldades que são vivenciadas no dia a dia da população negra, né? Porque a pessoa não tem uma instituição de suporte a quem recorrer.
ela sofre preconceito dentro das instituições. Ela não tem a ajuda de um profissional de saúde mental capacitado, formado, que compreenda as suas questões, as suas dificuldades com esse racismo, porque vários dos próprios profissionais da psicologia colocam que o racismo não existe. Mas também existem fatores de proteção e de recursos, que são aqueles que contribuem para diminuir o efeito dos riscos da diversidade específica na sua vida, tá? Se, por exemplo, você tem amigos ou amigas que contribuem, escutando tuas dores, te dando colo, cuidando de você quando você fica doente, atuando como sua rede de apoio em momentos de dificuldade. Se você tem ou teve aquele professor ou professora que acreditou em você, mesmo num contexto de imensa vulnerabilidade, mas ele contribuiu de alguma forma para o teu crescimento pessoal, apesar de todas as forças que empurravam na direção contrária, né? Existem fatores de proteção, tanto em características individuais, como em níveis relacionais, que vão ajudar a gente a diminuir os efeitos dessas adversidades, tá? E aí, como nós falamos anteriormente sobre o nosso sistema de cuidado, né, no processo evolutivo, que vai depender do afeto e da bondade, a gente já falou um pouco sobre isso, depende muito da existência de pessoas que estruturem uma rede de apoio à nossa volta, tá? A nossa resiliência depende demais disso. Essa rede, é importante aqui a gente lembrar, que ela não vai impedir você de sofrer. Ela não existe como um escudo que te protege de todo o mal e impede você do sofrimento, impede o sofrimento de chegar até você. Mas essa rede é aquela que vai te dar o colo quando você precisa, um ouvido, um conselho, uma comida, um teto para morar, uma força para lutar, para seguir em frente apesar das dificuldades. Ela vai fornecer um senso de continuidade, de estabilidade, ter alguém que acredita e confia em você, na sua capacidade, mesmo quando você mesmo não acredita e não confia. Essa rede de apoio, ela é ainda mais importante, esse tipo de relacionamento ele é importante em todos os momentos das nossas vidas, sejam eles positivos ou negativos, mas eles se tornam ainda mais importantes nesses momentos que são considerados cruciais, né? Fases específicas da nossa vida ou acontecimentos específicos, né? Por exemplo, em que é necessário uma comunidade te amparando de alguma forma, doenças crônicas, perdas, traumas, mudanças importantes de vida, como mesmo mudanças positivas, como o nascimento de um filho, é necessário uma rede de apoio em volta para te ajudar a passar por aquele momento, que também pode ser um momento muito estressante, né? A terceira idade, é preciso ter uma rede de apoio ali. E para que essas redes de apoio elas se consolidem, elas se estruturem de forma a realmente te ajudar, é preciso ter convivência, é preciso ter interação, ter cuidado de forma recíproca, ter trocas afetivas, ter afeto, ter bondade, contato físico, respeito mútuo. Essas redes ajudam muito a prevenir violências, sejam elas físicas ou psicológicas. Elas dão um senso de pertencimento a um grupo familiar ou de amigos ou institucional, né? E dão uma qualidade maior aos nossos relacionamentos porque elas servem de modelo, elas servem de exemplo. Então, quando a gente comentou, quando o professor Leogildo, tanto o professor Leogildo como a professora Lívia Relias comentaram sobre a dificuldade do apoio nesse momento, né, de pandemia por conta do isolamento social imposto, do contato com essas redes de apoio que na maioria das vezes não estão dentro das nossas casas, não estão dentro das casas dessas pessoas, né? E a necessidade de formação de vínculos afetivos com pessoas de fora e a manutenção desses vínculos da forma que seja remotamente, da forma que seja possível de se fazer para garantir a saúde mental e a manutenção de uma rotina, de um cuidado, de uma interação com essas redes de apoio para que elas se mantenham e vão ajudar na manutenção desse processo de resiliência dessas adversidades. Tá? No geral, essa rede de apoio tem seu primeiro grupo na família, mas como a gente já falou, nos contextos em que a família é considerada um contexto de exclusão,
e ela é considerada um fator de risco, como, por exemplo, num contexto de uma população LGBT. E aí outros pares, outros adultos vão atuar nesse lugar, né? Bons professores, líderes de grupos comunitários, líderes de grupos religiosos, amigos e amigas, grupos de trabalho. Então, a resiliência, ela tem um componente relacional que é fundamental e que vai contribuir, vai facilitar para o desenvolvimento enquanto uma pessoa saudável e vai te ajudar na superação desses momentos difíceis. A exposição a essas adversidades também, ela pode, quando ela é apoiada nesse processo de resiliência, que envolva não só você exclusivamente com as suas características individuais, exaurindo teus recursos, né, tudo que você pode fazer para lidar com aquilo sem ajuda, né? Mas quando ela envolve também uma rede de apoio, uma rotina que te dá um certo senso de previsibilidade, né, uma instituição que oferece um suporte, entre outros fatores de proteção, isso pode contribuir muito para aumentar a tua resistência pessoal frente a experiências semelhantes como essa no futuro. Então, meio como se você estivesse adquirindo uma certa imunidade para lidar com aquilo, tá? Lembrando que, possivelmente, como a imunidade do Covid, essa imunidade ela não é eterna, ela precisa ser mantida, então precisa ter uma certa atualização, uma manutenção desse trabalho de imunidade psicológica, tá? Com esse apoio, com o reforço desse apoio, dessa rede de apoio, desses fatores de proteção que vão ajudar você a lidar com essas dificuldades.